Capítulo 2. The New Wave of British Heavy Metal, a nova onda do heavy metal britânico. 1977, o primeiro álbum oficial do Motorhead é lançado. 1980, British Steel, do Judas Priest, inaugura uma leva de lançamentos, entre eles Iron Maiden, On Through the Night, do Def Leppard, Wheels of Steel, do Saxon e Ace of Spades, do Motorhead. 20 de fevereiro de 1980, morre o vocalista do AC/DC, Bon Scott. Junho de 1981, a primeira edição da Kerrang é publicada em Londres. 1981, turnê do Judas Priest e do Iron Maiden pela América do Norte. Assim que o Judas Priest e outros arrancaram o heavy metal de suas raízes hard rock em meados dos anos 70, outra revolução musical chamada punk estava fazendo uma faxina no rock por conta própria. O punk se opôs ao enlatado glamour da linha de montagem de bandas milionárias como Kiss e Led Zeppelin, com uma simples violência visual, cabelos mal pintados, alfinetes usados como adornos e moicanos. Era um mosaico, uma vertente musical maltrapilha que exagerava e desafiava valores culturais, invertendo o apropriado e louvando o doentio. O punk, assim como as cenas mod e eduardianas que o precederam, era centralizado nas lojas da moda de Londres, em particular a loja da King's Road, fundada pelo empresário dos Sex Pistols, Malcolm McLaren. Quando o punk saiu do cercado de Nova York e Los Angeles no final da década de 1970, sacudiu as tendências de moda e estilo pessoal, provocando uma revolução muito mais comportamental do que meramente musical. O mais importante é que o punk possibilitou aos seus seguidores a liberdade de tocar como quisessem e dizer abertamente o que pensassem. Membros das grandes bandas punk, Sex Pistols e The Clash tocavam hard rock em bares antes do ataque libertador do punk. Consequentemente, hinos como Anarchy in the UK e London Calling chocaram menos pelo aspecto sonoro do que pela discussão sobre os problemas da Grã-Bretanha em suas letras. A simplicidade musical era a palavra de ordem para bandas como a Mordaz Fall e a Austera Wire, e para outros como X-Ray Express é apenas uma questão de inexperiência. A banda punk iconoclasta de Los Angeles, Black Flag, achava essa falta de interesse musical limitante. Como disse o guitarrista Greg Ginn a L.A. Weekly, eu achava que você se considera uma banda e diz que faz música não é pedir demais, que pratique algumas horas, 5 vezes por semana. Mas muita gente pensava, bem, eu prefiro farrear ou sair ou isto ou aquilo, e no punk existia muito dessa mentalidade. Por que você treina tanto? O que equivale a dizer, todas as coisas são sem importância e a vida não vale nada? Então por que você se preocupa tanto em ensaiar? Muito do barulho do celeiro punk era resultado de punhaladas prematuras na tentativa de tocar heavy metal. Por exemplo, os londrinos The Damned tocavam acordes rápidos e pesados em suas músicas e o bizarro cantor Dave Vanian usava maquiagem branca e se vestia como um vampiro. Para se juntarem assim como a maior parte dos punks britânicos, os meninos do Damned inspiravam-se no Ramones, um quarteto do Queens, Nova York, cuja turnê pelo Reino Unido em 1976 inaugurou a era de tocar mais alto e mais rápido. Seu estilo era quase um uniforme, jeans e jaquetas de couro preto, e os caras do Ramones nunca esconderam seu amor pelo Black Sabbath. Com uma queda por bandas melosas da década de 1950, seu repertório ambicioso era derivado quase por completo dos acordes golpeados de Paranoid. Apesar de tudo o que existia de apoio ao heavy metal na cena musical, evaporou quando os grandes selos se dispersaram para contratar tudo que tivesse moicanos e alfinetes. O Sex Pistols satirizava uma de suas pretendentes com a música EMI, provocando os capitalistas mesmo que eles oferecessem um contrato melhor. Dentro de 3 anos a fonte secaria conforme a revolta bruta era desperdiçada em autodestruição. O baixista do Sex Pistols, Sid Vicious, morreu durante seu período de liberdade condicional e a banda dispersou, assim como aqueles à sua volta. Acho que o punk foi importante apenas para mostrar como funciona um sistema de falência completa no rock and roll. Choraminga Rob Halford, do Judas Priest. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Existiram somente alguns grandes momentos de significância duradoura. Pode-se deduzir por seu balbuciar espasmódico nas ruas que o punk estava
continuamente preocupado com o tipo exato de arrogância que o Black Sabbath passou a melhor parte da década ignorando. Consequentemente, depois que os punks experimentaram o sucesso, a consciência do status ganho superou a pose durona. Tal qual o Rolling Stones, muitos anos antes, os punks compraram pequenas propriedades e passaram a prestar mais atenção no reggae jamaicano para trazer novas ideias. O punk tem uma obsolescência embutida, julga Paul Stanley do Kiss, porque canta sobre ser um fudido, daí o sucesso faz de você um cara de posses e a ideia de ser raivoso porque é pobre enterrada bem rápido quando seu disco vende. A ideia é ótima, a raiva e a emoção são ótimas, mas no fim você tem de seguir em frente e a música precisa falar por si. O punk, de fato, renovou o senso de identidade musical na Inglaterra e felizmente deu o pontapé inicial a uma nova onda heavy metal, rudimentar. Em 1977, mesmo ano em que a Stiff Records apresentava The Damned, também lançava o disco de estreia homônimo do Motorhead, uma banda cuja dedicação aos extremos fazia até mesmo o punk parecer enrustido. O líder do Motorhead, Ian Kilmister, mais conhecido como Lemmy, era um antigo roadie da Jimi Hendrix Experience e um membro conhecido do Hawkwind, um rock espacial desqualificado e movido a LSD. Investindo na beleza natural, verrugas faciais e dentes faltando, com uma tatuagem onde se lia Born to Lose, Lemmy desafiava o apelo dos astros do rock bonitinhos muito além dos malcriados Johnny Rotten e Sid Vicious dos Sex Pistols. Ele era um exemplo carismático e esperto de uma vida de perigos, tornando-se o grande mestre da indiferença perversa, enquanto fãs copiavam seu guarda-roupa fora da lei, com cintos de balas de revólver, coletes jeans, camisas de cowboy e patches de Motorhead. Tendo em mente o abismo entre o Black Sabbath e a explosão punk, os membros do Motorhead eram cabeludos rudes em uma farra veloz de acordes massacrantes de baixo, guitarra distorcida e bateria estrondosa. Lemmy trafegou em músicas imorais sobre sexo, drogas e rock and roll. Desviando de temas políticos e heróis mitológicos, atirando pedregulhos em vez de cantar. A furiosa sequência inicial de álbuns do Motorhead, Overkill, Bomber e Ace of Spades engasgou as paradas de música inglesas, provando aos fãs de metal que uma banda poderia ser bem sucedida comercialmente sem precisar sacrificar sua integridade e força contundentes. O Black Sabbath havia apresentado o heavy metal, o Judas Priest trouxe destaque, e o Motorhead o fortificou com coragem verdadeira. O heavy metal aparelhado dessa maneira engoliu o punk e seguiu em frente. Enquanto isso, o sol se punha rapidamente no confuso e poluído Império Britânico. A taxa de desemprego havia atingido 20% no final dos anos 70 e, combinada com a inflação crescente, criava um estado de estagflação, um temido estrangulamento da economia. Deteriorado pelas piores condições desde a Segunda Guerra Mundial, o reino precisava de forças criativas de todo tipo. Do punk viria a fagulha catalisadora, a audácia de acreditar que qualquer um poderia começar uma banda de rock. O punk criou a ideia de iniciar uma gravadora em sua garagem ou seu quarto, disse Jess Koss, do Tigers of Punk-Tang, um redemoinho de riffs e cabelo que considerava sua música distinta daquela do passado. Em um nível puramente artístico, não importa se sabíamos cantar ou tocar. A ideia era subir no palco e enlouquecer. O resultado era uma euforia total para a geração de adolescentes ansiosos por deixar sua marca nos discos de vinil. Ozzy Osbourne confessou que ouvia e cantava músicas dos Beatles em frente ao espelho no seu quarto quando adolescente. Da mesma maneira, John e Mark Gallagher formaram a banda Raven com um violão, presente em uma viagem da família à Espanha. O novato baixista John simplesmente diminuiu o volume do instrumento quando era sua vez de tocar. Da Rádio 1 e do programa de televisão Top of the Pops, os irmãos absorveram a emoção glam rock de Slade, Status Quo e Sweet. Apesar de o Slade pertencer mais a um estilo pegajoso de rock de estádio de futebol do que ao heavy metal propriamente dito, imitadores como Raven multiplicaram o fator gonzo por 1000 e transformaram receitas básicas no arroz e feijão do heavy metal.
Quando aprenderam a tocar instrumentos de verdade, os primeiros lugares em que o Raven se apresentou foram clubes de operários em Newcastle, que ofereciam cerveja barata e entretenimento para cansados trabalhadores fabris e portuários. Alguns desses clubes contratavam cantores equivalentes àqueles que ficam no lobby de qualquer hotel barato. Outros tinham comediantes sem graça e uma ou outra banda de rock esforçada. O público sentava em longos bancos de madeira em frente a imensas mesas de cavalete à espera de algo que os impressionasse. O público na nossa frente não tinha a menor intenção de ser entretido pela gente e tínhamos de provocá-los para receber qualquer intenção. Lembra John Gallagher, eles nos jogavam canecas de cerveja. A gente enlouquecia no palco e eles entre uma parte e outra do show jogavam bingo. A gente ficava no camarim tentando não rir enquanto o cara chamava os números. O Judas Priest ainda engatinhava nas apresentações para esse tipo de público, assim como Saxon, banda do norte da Inglaterra, que também era conhecida pelo apelido grosseiro de Son of a Bitch. Mesmo o quase requintado Tigers of Pantang também dava seu show. Os turnos, como eles chamavam a gente, tocavam 2 vezes, 45 minutos cada, entre o bingo e o sorteio de carne, recorda Jazz Cox, vocalista do Tigers. Os frequentadores compravam bilhetes de rifa e quem fosse sorteado ia para casa com uma bandeja de carne congelada. Eles esperavam que a banda ficasse em silêncio absoluto sob risco de morte enquanto os números do bingo eram chamados. Tínhamos que tocar um monte de covers, tocávamos músicas dos Beatles, Motorhead, Ted Nugent e AC/DC para preencher nossas apresentações. Às 10 da noite, os apostadores poderiam dançar nem um minuto antes, que fique claro, ou então um leão de chácara fortão de paletó espalhafatoso ia pedir que sentassem. Era uma experiência bem esquisita, mas ótima para sintonizar nossos shows com a vida real. Dez anos depois de o Black Sabbath ter tocado como residente no Star Club, os clubes boêmios de Hamburgo haviam fechado. As bandas inglesas não podiam mais pegar a balsa para colher os louros na Alemanha. A vida das bandas de Londres era um pouco melhor, com mais oportunidades para desenvolver material original em vez de tocar covers. Em 1979, a cidade abrigou inúmeros clubes na vizinhança em que a música pesada era o centro das atenções, incluindo The Soundhouse, Music Machine, The Mark e The Bandwagon. Todos eram trampolins para o consagrado Hammersmith Odeon, a meca das casas de show da região de West London, com capacidade para 3.500 pessoas, onde Motorhead e posteriormente o Iron Maiden e o Venom gravaram triunfantes álbuns ao vivo. Diante de uma diminuição do interesse por parte dos selos mais importantes, essas novas bandas inglesas arregaçaram as mangas e formaram selos independentes especializados. Pequenas empresas conseguiram sobreviver vendendo alguns milhões de cópias de seus álbuns, exigindo uma prolífica programação de lançamentos de mini-hits. Esse espírito das empresas faça você mesmo criou o movimento, afirma Jazz Cox. Heavy Metal Records, Ebony Records, Music for Nations e assim por diante. Nitti Records é um bom exemplo. Nitti, que representava o Raven, não poderia competir com selos maiores, mas de repente era mais legal ser pequeno e independente. A mídia apoiava, as lojas vendiam, enquanto a molecada comprava. As bandas faziam as próprias capas, geralmente em preto e branco, compensando a simplicidade com longos chamativos e imagens apocalípticas tiradas de quadrinhos de fantasia e ficção científica. À medida que se popularizavam, jornais renomados como Sounds e New Music Express começaram a fazer matérias sobre o Raven e o Tigers of Pantang, introduzindo aos leitores os desbravadores Iron Maiden e o promissor Def Leppard de Sheffield, bem como toda uma cena de bandas menos conhecidas que ainda faziam os turnos em clubes locais ingleses. O jornalista Geoff Barton do Sounds popularizou o termo The New Way of British Heavy Metal, geralmente abreviado para uma sigla fácil de escrever, embora incrivelmente bizarra, NWOBHM. O NWOBHM já existia, afirma John Gallagher do Raven, mas alguém da mídia apenas encontrou e deu um nome. A cena era marginalizada e o novo em NWOBHM geralmente queria dizer sem experiência, ainda que houvesse um pouco amadorismo em jogo como o Iron Maiden. Eles habilmente sintetizaram as camadas góticas do Judas Priest
com o perigo iminente do punk rock. Uma combinação impressionante e letal. Vestindo camiseta preta, cinto e munhequeira cravados de taxas prateadas, o vocalista Paul Di'Anno, um skinhead regenerado, comandava os clubes com uma pegada Tom Jones, enrolando o cabo do microfone na mão e estendendo o dedo mínimo com evidente autoridade. O Iron Maiden parecia tocar 10 vezes mais notas que qualquer outra banda, e sua estonteante abordagem compositiva elevaria a musicalidade do heavy metal por décadas. Mesmo sendo tão cáustico e direto quanto os Sex Pistols e o Motorhead, seus ataques vinham de rápidas progressões de guitarras em uníssono em vez de acordes de serras elétricas. A maioria das músicas do Iron Maiden foi escrita pelo altamente agressivo Steve Harris, que arrancava um alvoroço de linhas melódicas complexas do baixo, enquanto dois guitarristas golpeavam as cordas e produziam complicados complementos harmônicos. Do Judas Priest, o Maiden herdou esmagadoras frases de guitarra arpejadas e o histriônico jeito de cantar, e assim como o Priest, orgulhavam-se de ser uma banda de heavy metal. A uma formação anterior do Iron Maiden foi oferecido um contrato em 1976. Se eles virassem punk, mas Harris e companhia seguraram firme, promovendo sua própria carreira incansavelmente, até que a indústria fonográfica foi forçada a percebê-los. Em meio a uma chuva torrencial de singles 7 polegadas de seus semelhantes, o EP independente Soundhouse Tapes chegou às ruas em 1979, no mesmo ano em que Margaret Thatcher assumiu como primeira-ministra. Sinalizando uma semelhante troca, na guarda musical, os riffs incandescentes de Iron Maiden, Invasion e Prowler eram a ponta de lança da cena NWO-BHM, prevendo os 3 duros ataques de uma banda nem um pouco receosa em desferir seus golpes musicais. Tapes foi eleito número 1 em pedidos de ouvintes das rádios de Londres, antes mesmo de seu lançamento oficial. A Inglaterra acolheu o Iron Maiden porque a banda amava seu país. Suas letras macabras saíam das imagens detalhadas das ruas de Londres, da névoa e escuridão, como anteviu Judas Priest na música The Reaper, em 1976. Do Damned e do Siouxsie and the Banshees, o Iron Maiden adotou truques de palco dramáticos, máquinas de fumaça e assustadores objetos cênicos caseiros. Tirando vantagem do seu entorno, o show de horrores do Iron Maiden evocava medos tão tipicamente ingleses como as mais assustadoras produções da Hammer Films dos anos 60 e os artefatos de tortura medieval exibidos na Tower of London. Tudo era curioso e macabro ao mesmo tempo, e claro e divertido. Em fevereiro de 1980, o Iron Maiden tocou Running Free ao vivo no Top of the Pops, e em maio lançou o disco homônimo Iron Maiden. O heavy metal inglês estava pronto para seu auge, e vários álbuns surgiram simultaneamente. Dividindo os holofotes estava o álbum do Saxon, Wheels of Steel, uma compilação cromada de delírios sólidos intensos. O Def Leppard, um grupo de adolescentes de Sheffield, iniciou-se com On Through the Night, combinando sua exuberância crua com guitarras melódicas do estilo Tin Lizzy. O Motorhead então lançou Ace of Spades, o mais importante de seus álbuns iniciais de velocidade explosiva, revelando os segredos da imortalidade de Lemmy, com suas histórias de conquistas sexuais e vida na estrada. Escolhendo as conexões com o passado, essa impressionante lista de álbuns trouxe um pesado implacável com vagos flashes de euforia que juntos formavam o núcleo do universo NWO-BHM. O heavy metal apresentava uma música sob pressão, com camadas múltiplas de ritmo e melodia, um show de fogos de artifício e som em alta velocidade. A força das guitarras múltiplas tornou-se um elemento central, tanto para acelerar o espírito criativo das letras quanto para estimular um desenvolvimento musical mais complexo. Até os mais preguiçosos do NWO-BHM modulavam seus 3 acordes com mudanças de tempo, solos de guitarra e alterações na disposição e energia com que tocavam. Dave Mustaine, o fundador do Megadeth e antigo membro do Metallica, explica que o NWO-BHM trouxe muitas bandas menos conhecidas, cujo estilo musical eram muito mais interessantes na minha opinião. Tudo se baseava em padrões cíclicos de riffs. Com a carreira do Black Sabbath temporariamente interrompida, o Judas Priest se propôs a liderar esse renascimento do heavy metal. Eles coroaram o dilúvio de 1980 com o triunfante British Steel,
cujo título e músicas como Metal Gods explicitamente destacavam o heavy metal inglês como fenômeno. Tendo sobrevivido ao punk em Londres e feito uma breve turnê pelos Estados Unidos com o Kiss, um Judas Priest mais astuto mudou de marcha e adotou um padrão mais simplificado. Living After Midnight e Breaking the Law enfatizavam cores de vozes no lugar de construções clássicas elaboradas. Aquilo foi a grande revolução para o Priest, confirma Rob Halford. Foi o álbum que começou a derrubar os muros de opressão em seu senso mais estrito. Uma vez que músicas como Living After Midnight e Breaking the Law começavam a atingir as ondas de rádio, uma coisa foi levando a outra. Não havia comparação justa a se fazer entre as bandas de hard rock dos anos 1970 e as forças do NWOBHM. Os músicos até pareciam mais agressivos depois de 1980. Em vez de camisas floridas abertas, calças bocas de sino e bigodes, as bandas de heavy metal se vestiam de couro preto, vinil, estampas abstratas geométricas e de raios e metal reluzente. Eu me lembro de vestir uma camiseta do Clash num show, afirma Jess Cox. Nós também usávamos calças apertadas em vez das mais largas. A gente cortava a franja reta em vez de dividir o cabelo ao meio como se fazia antes. Eu sei que isso parece bobo, mas no final dos anos de 1970, quase todos os roqueiros mais velhos tinham aqueles bigodões de leão marinho. Agora, falando de assuntos mais importantes instigados pelo punk, as bandas do NWOBHM também adotaram uma postura mais íntegra, mesmo que oblíqua em relação à política. A capa do single Sanctuary do Iron Maiden mostrava a primeira-ministra Margaret Thatcher em um beco sendo golpeada por um punhal, enquanto tentava rasgar um cartaz do Iron Maiden. O governo inglês respondeu à popularidade do disco com censura oficial, exigindo que edições futuras apresentassem uma tarja preta sobre o rosto da líder atormentada. Para seu desespero, Thatcher, que cortou propagandas sociais, privatizou órgãos do governo e combateu sindicatos, foi posteriormente apelidada de a Dama de Ferro, Iron Maiden, pelo grande circuito da mídia. Substituindo os moicanos cor de laranja da fase punk, os fãs de heavy metal adotaram seu próprio visual, completamente baseado nos mal encarados roqueiros europeus dos anos 1970, vistos em volta de fogueiras de acampamento no álbum Ópera Rock de 1973, da banda The Who, Quadrophenia. Esses jovens eram alemães, ingleses, holandeses e italianos que haviam sobrevivido a terroristas, crises econômicas e a presença da OTAN, ou das tropas de bloco soviético durante a Guerra Fria. Como os Hell Angels, eles vestiam jaquetas pretas de couro sob coletes jeans rasgados adornados por broches e patches de Motorhead, Tin Lizzy e Deep Purple nas costas. Eu vi esses motoqueiros durante toda a minha vida, diz Tom Warrior, cujo pai era piloto de motocicleta e editor de publicações de corrida. Eu achava que as gangues dos Estados Unidos não importavam o quanto parecessem radicais. Tinham os caras mais legais de todos. Na Europa, especialmente no começo dos anos de 1980, eles eram mais violentos e envolvidos com disputas de território, prostituição e coisas desse tipo. Essa era a base dos fãs do Deep Purple e Motorhead. Todo o universo heavy metal é basicamente uma cópia disso. Pendurados à beira do palco e chacoalhando a cabeça suada em devoção à música pulsante, esses primeiros headbangers aderiam religiosamente seus novos clássicos. Eles gravitavam em torno das órbitas de aproximadamente 100 novas bandas pesadas, Diamond Head, Angel Witch e Raven principalmente, por um mórbido desejo de atenção. Os grupos criavam música de pura vibração, energéticas e impossíveis de ignorar. Os primeiros dois álbuns do Raven, Rock Till You Drop and Wipe It Out, entraram com tudo nos anos de 1980 com vocais esganiçados e guitarras enlouquecidas pela velocidade e pirotecnia sônicas de puro e inalterado heavy metal. Não existe limite, requinte nem enganação no que eles fazem, dizia o seminário Sounds. Pura e simplesmente o Raven é todo entusiasmo. Amarrando primorosamente a década de 1980, Paranoid do Black Sabbath foi reeditado para continuar sendo aclamado. O primogênito do metal de 10 anos de idade, mais uma vez, marcou as letras de mais vendidos da Inglaterra, em conjunto com a estreia do Iron Maiden, que levou ao número 4. Em agosto de 1980, o Sounds ajudou a promover um festival chamado Monsters of Rock, responsável por trazer Judas Priest, Saxon, Scorpions, Rainbow, Riot, April Wine e 60 mil fãs
até as terras de Castle Donington, na Inglaterra, para o primeiro festival exclusivamente de heavy metal. O evento conectou os músicos do metal à intensa energia de um público inglês gigantesco e provou que a cena havia crescido para muito além de suas humildes raízes de apresentações em pubs. E o mais importante, quando lhes foi dada a oportunidade de mostrar quantos eram os leais fãs do heavy metal, responderam em massa.